Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo ao canal Nordeste no Topo, o canal do Nordestino, o canal da notícia. E hoje tem Vitória versus Botafogo. Um bom dia a todos, né? E aí, quem vence essa partida? Já de início, eu queria deixar aqui um spoilerzinho. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui um corte do setor visitante, canal do Pedro Depp, que é torcedor do Botafogo. Inclusive, deve ser até setorista do Botafogo, né? Ele acompanha o Botafogo em todo lugar que o Botafogo vai, ou pelo menos em quase tudo. E aí, eu tava me deparando lá, me deparei com a live dele, né? O YouTube recomendou, fui dar uma olhadinha e eu trouxe um corte, o corte justamente onde ele fala sobre a força do Vitória em Salvador. Ele também traz um feedback do jogo que ele veio a Salvador ainda esse ano, quando o Vitória enfrentou o Botafogo pela Copa do Brasil. Inclusive, o Vitória tem que vencer para não só pela colocação que o Vitória está, né, e aí eu vou trazer um vídeo mais específico lá para as 10 horas, esse vídeo vai estar saindo de 7 horas, mas ele tem que vencer também para dar um troco, né? Afinal de contas, num período curto aí de, vamos dizer assim, de um mês, 2 meses, uns 2 meses, né? Um mês e meio, 2 meses aí, o Vitória enfrentou o Botafogo pela Copa do Brasil, dentro de casa, um jogo em que o Vitória começou muito bem, ele fala no vídeo, e o Vitória simplesmente acabou na prática entregando o resultado. É claro que teve um puxão do Bruno Vini, né, dentro da área ali, um jogador do Botafogo deu um puxão no Bruno Vini que era para ter sido marcado o pênalti, não foi marcado. O Vitória perdeu muitas chances e aí o Botafogo foi se encontrando na partida, acabou vencendo e transformando aquela partida fácil. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui um pouquinho também sobre a escalação. E veja bem, eu vi muito torcedor do Botafogo, né, e outros que eu vou trazer já já no vídeo, que vocês vão gostar daqueles vídeos que vocês pegam, baixam e esperam só o Vitória vencer para poder estar postando nas redes sociais e tá tirando onda. Eu vi muito torcedor do Botafogo chegando a dizer que não, um jogo com Vitória com muitas dificuldades. Dificuldades de quê? Vamos lá, de início. Tem aqui no GE, o GE traz que o Vitória terá desfalques importantes, né? E aí eu fiquei me perguntando qual será esses desfalques. Eu não tinha visto. Time provável, desfalques e dúvidas, desfalques importantes. Eu fui dar uma olhadinha. Os desfalques é o Yuri Castilho, Osvaldo, Caio Vinícius e Rodrigo Andrade. E ele terá a volta do Dudu e do Bruno Vini. E aí eu fiquei me perguntando, mas rapaz, qual foi o time que entrou então contra o Criciúma? Eu não estou enganado, nenhum desses desfalques estavam no jogo contra o Criciúma e o Vitória venceu. Inclusive o Lepa foi improvisado de zagueiro, como está aparecendo na tela para vocês. Então, o torcedor do Botafogo que não acompanha o Vitória e que deve estar vendo esse vídeo agora, sinto muito lhe informar que na prática esses desfalques são desfalques que o torcedor já não contava. Eu tinha uma expectativa que voltasse ali, mas se voltassem hoje, o Yuri Castilho ele não seria titular. Se voltassem hoje, o Oswaldo ele poderia até ser titular, mas ia depender muito, né, da ideia de jogo do Carpini. O Caio Vinícius ele seria titular, eu nem sei mais, porque o Lepo fez uma boa partida ali na zaga, né, fazendo uma dobradinha pelo lado direito com o Raul Cáceres. Se, por exemplo, o Andrade voltasse, ele seria titular, não seria titular. Ele entrou muito mal, né, na partida que o Vitória perdeu para o Atlético Paranaense, né, e levou vaia e tudo mais. Tá pesado, tá precisando conseguir jogar a bola, né, conseguir ter ritmo, né, ritmo de jogo. Então acho que esses desfalques na prática não são nem desfalques que o torcedor iria contar. Então não se torna sendo, não torna ser um desfalque assim que vai fazer uma diferença gigantesca porque foi o Vitória contra o Criciúma. Então já deixando avisado aí, agora vamos escutar aqui o que o Pedro fala sobre o confronto de Vitória e Botafogo a mais tarde. Vamos lá escutar. E enquanto ele estiver falando aqui, eu também vou estar dando umas opiniãozinhas aqui, dependendo do que ele estiver falando. Vamos lá. Vai ser um jogo muito difícil. A torcida do Vitória está empolgada com essa recuperação. O Botafogo já jogou 2 vezes contra eles esse ano.
Foram 2 vitórias nossas, 1-0 num jogo que o Botafogo não foi bem no Newton Santos. Primeiro tempo, Vitória poderia ter feito um gol e talvez ali ficasse muito mais difícil para a gente empatar e até virar. Inclusive, ele falou um trecho que me chamou muita atenção, que é o Botafogo ele não foi bem no início da partida, ou pelo menos no primeiro tempo ali no Newton Santos. Nos 2 jogos, o Botafogo, nos primeiros 20 minutos ou 15 minutos, ele tomou uma bafa, ele tomou uma pressão. Também outro dadozinho, né? O Vitória, que nessa época ainda não tinha vencido no Campeonato Brasileiro. A Vitória ainda estava em crise, né? Nessa época. Eu vou fazer em crise assim não, né? Porque estava em crise na prática, né? Dentro do futebol não conseguia dar ritmo, era um problema atrás de outro, era semana em semana saindo com notícias de jogador tal tá chegando bêbado no treino, jogador tal tá brigando com não sei quem, jogador tal foi pego na noite com não sei quem. Então tava saindo isso e automaticamente o ambiente no vestiário não era tão formidável, não era tão favorável para que o Vitória conseguisse sair dessa maré de azar que vinha. Mas hoje é um Vitória totalmente diferente do que enfrentou o Botafogo nas 2 partidas, tanto pelo jogo no Newton Santos como também no Barradão. Só concluindo, vamos escutar o restinho aqui. Primeiro tempo, Vitória poderia ter feito um gol e talvez ali ficasse muito mais difícil para a gente empatar e até virar. Mas o jogo em Salvador foi tranquilo ali, com exceção dos primeiros 20 minutos, que o Botafogo estava errando muito, né? Depois o time se acertou e a gente conseguiu uma vitória tranquila pela Copa do Brasil. O estádio é um lugar hostil, a torcida do Vitória, ela comparece em bom número, ela apoia, a acústica é boa. Então, assim, faz uma pressão no adversário, mas é isso, né? Depende muito se o time tá indo bem, se o time tá jogando bola, porque a partir do momento que o Botafogo fez 1-0, depois 2-0, o Barradão tava em silêncio, mas os primeiros 20 minutos foram bem punks, assim. Vamos ver o que vai acontecer, ainda não temos a informação dos jogadores relacionados pelo Arthur Jorge, né? Mas o Botafogo não tem muitos problemas, né? A maioria dos jogadores aí estão à disposição, né? Com exceção do Jefinho, que está machucado. Aí tem outros que a gente nem conta, como Pablo, Rafael, mas acho que a gente vai com, né, a cavalaria quase completa, porque também tem o suspenso, né? Tiquinho e Bastos não vão poder jogar, mas a gente deve ter uma dupla ali com o Walter e o Barbosa. Na frente, provavelmente o Júnior Santos sai da ponta e vai jogar como centroavante, talvez com o Eduardo. Pode ser que a gente tenha a entrada do Savarino, que marcou um golaço no último jogo e estava um tempo afastado, né, por conta da convocação para a Copa América, mas a gente vai trocar uma ideia melhor sobre isso, tanto na live de mais tarde, quanto também amanhã, quando a gente for, né, fazer a nossa resenha. Bom, sobre alguns assuntos que ele soltou aqui que eu queria trazer à tona, né, a não participação do Tiquinho Soares nessa partida, e também tem o outro desfalque ali. Veja bem, o Botafogo, o Vitória, ele tem que se atentar muito nas finalizações de fora da área. Se eu não estou enganado, o Botafogo é o time com que tem mais gols de fora da área. É, aproveita muito, né, esse espaço livre ali na entrada da área, e quase sempre com as finalizações está tendo êxito. Então o Botafogo ele aproveita muito, né, essa finalização de fora da área. Sobre a acústica e sobre também a torcida do Vitória ter se calado depois dos gols, né, é normal, ainda mais pela fase que o clube vivia, né? Era um clube que ainda não tinha vencido, então o torcedor estava nessa mágoa querendo vencer, né, no Campeonato Brasileiro. Era um clube que tinha muita expectativa que desse certo no início do Campeonato Brasileiro e foi só alargando, demorando, né, para poder reagir no campeonato. Além de também todos os problemas extracampos, como eu citei aqui no vídeo, que os jogadores também não estavam fazendo por onde a torcida cantar os 90 minutos. E eu acho que é normal em qualquer estádio, né? Se for lá, se a gente levar em consideração o jogo do Botafogo contra o rival do Vitória, o Bahia, no Newton Santos, o Bahia faz o gol e o estádio abafa. Eu acho que é normal de todo o estádio.
Bom, uma partida importante para o Vitória. No vídeo de mais tarde a gente traz aqui outros cortes e também sobre uma outra opinião e uma outra visão. Aguardem aí o vídeo.